Madeira, por exemplo, é fácil, entre aspas. Porque você consegue... A gente no nosso meio, a gente fala muito de garimpo. O que é garimpo de madeira, nessa situação? É quando você está indo para o sítio, vindo de algum lugar, passando na cidade, alguém desmanchou um casarão, alguém desmanchou um barraco, que se fala muito por aqui. Aí você consegue madeira suficiente para você fazer o que você quiser. Mesa, cadeira, banco. Eu, por exemplo, tive a sorte de conseguir, aqui nesse pequeno garimpo que eu tenho aqui, um dos meus pequenos garimpos, foi conseguido exatamente desse jeito. Essa madeira aqui, 4 metros, tem peça aqui de 5 metros. Isso foi um casarão desmanchado e eu consegui essas peças nesse casarão. Essa madeira é super nobre. Ela parece feia, tá cheia de resíduo. Isso são resíduos, né? Mas isso é peroba. Peroba do campo, que é uma madeira, se você for comprar em depósito, é uma madeira muito cara que ainda tem dificuldade para encontrar esse material. Significa que eu vou fazer uma mesa com esse material, a mesa vai se tornar nobre, com material nobre, garimpo. Madeira, a gente encontra de tudo quanto é jeito. Eu consegui achado também na beira da estrada, vindo do sítio, essas bolachas que foram cortadas, estavam jogadas em canto de estrada. Nem sempre você vai achar isso muito fácil, mas às vezes a gente acha, eu consegui essas aqui, e vão formar bancos. Peças que você encontra. Agora, se você tem chance de arrumar um amigo que tem uma motosserra que ele consiga cortar, isso aqui, essas bolachas chamadas de bolacha, isso é jaca. Que aparentemente o cara vai achar que é fruta e não tem nenhuma utilidade. Mas sim, fruta, não todos, mas jaca, por exemplo, é uma madeira de grande estabilidade, aguenta ficar no tempo. É tanto que um tempo atrás usavam-se jaca para fazer quilha de barco. Quer dizer, ficar praticamente dentro d'água anos e anos. Então, é uma fruta que proporciona para a gente um material de primeira linha. Madeira de primeira linha, madeira com uma fibra muito bonita, uma madeira de cor muito bonita. Enfim, reciclagem é exatamente isso. É quando você vai encontrando pedaços de madeiras quase sempre nobres, porque as madeiras que foram formadas, casarões, que foram feitos, e às vezes até pessoas fizeram, gente, antes no passado até galinheiro era feito de madeira nobre, madeira boa. Então qualquer coisa que se encontre, que seja de garimpo, que seja madeira encontrada em casa desmanchada, alguns casarões, com certeza é madeira nobre. E vai te dar um resultado com relação ao móvel de primeira linha, pode ter certeza disso. Bom, para a identificação da madeira, é um pouco meio complexo, mas vou passar dados mais básicos para que você entenda que às vezes vão chegar num garimpo e encontrar uma grande quantidade de madeira que você não pode pegar tudo, mas escolher as melhores diante da quantidade que você vai encontrar. Um exemplo mais básico é o seguinte: existe madeira branca que não é muito boa, tem que saber definir a madeira branca de uma madeira. Existe madeira branca boa, mas quase sempre as madeiras brancas não são muito boas. E a madeira é o seguinte: ela tem vários segmentos de fibra. Macanaíba, cerejeira, elas têm as fibras um pouco mais abertas, são muito parecidas. Porém, umas mais escuras, outras mais claras, outras verdeadas. A cerejeira é verdeada. A macanaíba é a mesma granulagem, mas ela é mais escura. O angilim-pedra tem o mesmo segmento de fibra, mas ela meio avermelhada assim, um pouco partindo para clara. Então, para definir isso, você faz como? Você vai um facão, um formão, e você vai ferir a madeira. Está toda suja, está toda feiosa, que é o que você vai achar. Resíduo. Você vai ferir a madeira. Exemplo. Você percebe que a madeira ela tem grão aberto. Essa aqui, por exemplo, ela é escura, com os grãos um pouco consistente, porque essa madeira é paraju. Então o paraju ele é vermelho, partindo por muito bem escuro,
e tem um grão fechado e é madeira pesada. Quando você sentir pelo peso dela, você percebe que ela é uma madeira de grande consistência. A peroba. Feriu a peroba, você percebe que ela tem um amarelo. E somente essa que é a peroba do campo, que a peroba ela tem três tipos de peroba. Tem a peroba do campo, peroba rosa e a peroba mica. Essa é do campo, uma das mais caras. Você percebe que ela tem um amarelo fechando para marrom, os grãos fechadinho e dura, a madeira dura. Então você percebe que é uma madeira que você pode usar em qualquer situação. Diante delas tem outras e outras. Essa madeira macia, com corte perfeito, mas ela é os grãos bem fechados e ela é rosada, muito nobre, é cedro. Cada vez que você ferir a madeira, você perceber a madeira bonita com consistência, de cor fechada, de cor partindo para o vermelho, para o amarelo escuro, são madeiras boas. A jaca, se eu não me engano, acho que é a única fruta que dá madeira boa. Porque eles falam, eu tenho usado, mas não tenho gostado muito, do ginipapo. A gente gosta até de goiaba, porque dá uns trançados bonitos. Eu, particularmente, gosto de usar uma madeira bem mais nobre. Aí, a jaca. A jaca é uma fruta, uma fruta que dá uns troncos bonitos. Madeira totalmente amarela, que você vai ferir também. Você ferindo dela, você percebe que ela é uma madeira amarela, de consistência fechada. Os poros um pouquinho abertos, mas ela é bem trançada. Ela é bastante trançada. Quando você dá o corte nela, você percebe que a ferramenta ela vai cortar mais atravessada do que do comprido, porque ela tem a granulagem trançada. Mas é uma madeira de cor bonita. E ela é bem parecida com o vinhático. O vinhático é bem parecido mesmo. Porém, o vinhático ele é com as fibras mais certinhas. E o formão, a ferramenta, o formão, corta com mais facilidade. Madeira. Existe muitas qualidades de madeira que dificilmente eu vou poder estar citando todas. Mas as primeiras bases é exatamente isso que eu passei agora. Ferindo a madeira e descobrindo as cores mais consistentes, as cores mais fechadas e o peso da madeira, você vai perceber que são madeira boa. Embora, com relação a peso, o cedro não é muito pesado, mas ele é vermelho, bem um rosado bonito. Aí você percebe que a madeira é boa. E você vê alguns toques de cupim ou bicho, você vai perceber que essa madeira, se o bicho está comendo, não é madeira muito boa. Então você vai percebendo isso no decorrer do tempo do seu trabalho, do seu dia a dia mexendo com essa madeira, você vai começar a descobrir, você vai começar a aprender muito mais, baseado no que eu estou dizendo para vocês.